Boa noite, glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti, porque cremos em Ti, cremos na Tua palavra, que Tu és um Deus verdadeiro, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus justo, Tu és um Deus que não falha, Tu és um Deus que não falta, o Senhor sempre está presente, Senhor. E nós somos gratos a Ti, Senhor, pelos Teus cuidados, pela Tua vontade, pelo Teu amor para conosco, Pai. Senhor, queremos colocar diante de Ti aqueles que estão internados, Senhor, nos hospitais, nas CTIs, nas UTIs, ó Pai. Pedindo, Senhor, que o Senhor esteja restaurando, Senhor, que as Tuas mãos, ó Deus, estejam sobre cada um, Senhor, para curar, Senhor. Deus, livra, Senhor, dessa enfermidade, Senhor, do Covid-19, ó Pai. Ó Deus, restaura, Senhor Deus, outras enfermidades, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, que sejam repreendidas em nome de Jesus. Ó Pai, o poder, Senhor, está sobre o Teu nome, Senhor. Sobre o Teu nome, Senhor, toda doença, todo espírito maligno seria repreendido, aquilo que diz a Tua palavra. E nós, Senhor, pedimos a Ti, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, seja confirmada, Senhor, em cada vida. Pai, manifesta, ó Deus, o Teu poder. Senhor Deus, também pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor esteja entrando com o consolo, Senhor, sobre os familiares da Dona Elizabeth, Senhor, que perderam o seu pai. Ó Deus, sobre essa família, que Teu Espírito Santo esteja consolando, confortando cada coração. Ó Pai, nós precisamos de Ti, agradecemos a Ti pela vida da Priscila, Senhor, que está sendo restaurada, a Dona Maria Moreira também, a vida do Sérgio também, Senhor, que estava, Senhor, entregue, Senhor, a Deus, pela medicina. Ó Deus, e o Senhor tem feito milagres, ó Pai, e nós Te louvamos e agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, agora, nós queremos compartilhar da Tua palavra, dá-nos sabedoria, entendimento, Senhor Deus, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja visitando a cada coração, ó Pai, o meu coração, Senhor, dá-nos, Senhor, entendimento da Tua palavra, Senhor, para compartilhar, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar. Nós precisamos, Senhor, a cada dia aprender mais de Ti. Ser conosco, ó Pai, ser conosco, Pai, ser conosco. Senhor, abençoa cada lar, cada família, aqueles que nos assistem através das redes sociais, aqueles que nos ouvem através da rádio 105.5, Kadosh FM. Ó Pai, que o Senhor esteja falando a cada coração. Nós nos rendemos diante de Ti, nos colocamos diante do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém, amém. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado a você que está aí presente. Deus esteja abençoando a sua vida. Eu quero partilhar com vocês da palavra de Deus do livro de 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, capítulo 29. 2 Crônicas, capítulo 29. É uma história muito bonita do rei Ezequias. Não dá para a gente ler de uma vez só todos os capítulos, mas nós vamos ler alguns versículos para que a gente possa compreender. Amém? Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes, os levitas, ajuntou-os na praça oriental e lhes disse: ouvi-me, levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor, nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram
queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto e os assobios, como vós estáis vendo com os próprios olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro. Agora estou resolvido em fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimardes incenso. Vem até aqui. Nós vamos continuar, mas aqui o rei Ezequias, logo no início do seu reinado, ele começa a reinar, e aí o povo havia sido dispersado, os levitas haviam se dispersado, não buscavam mais o Senhor, não cultuavam mais o Senhor, não sacrificavam mais o Senhor, né? E nós sabemos que o perdão dos pecados do povo era feito através de sacrifício de animais, de cordeiro, e eles pararam de fazer tudo aquilo que Deus ordenara lá a Moisés, né? Quando o povo saiu do Egito, as ordens que o Senhor deu, e eles deixaram de fazer, deixaram de santificar ao Senhor, se desviaram do Senhor, abandonaram o templo foi inundado com falsos deuses, né? Como a palavra de Deus ela vai dizer sobre deuses de barro, deuses de madeira, idolatria, né? Falsos deuses, né? Deus sempre letra minúscula, todo tipo de crença, todo tipo de sacrifício eles faziam a outros deuses e não buscavam mais ao Deus de Israel. E o rei Ezequias, ele toma posição em servir a Deus, em buscar ao Senhor. E a primeira coisa que o rei Ezequias faz, o primeiro ato do seu reinado, foi estabelecer aquilo que havia sido interrompido, o culto que havia sido interrompido pelo seu pai. Então não havia mais culto. Então o que ele faz? É interessante que nós podemos ver que essa posição do rei Ezequias é a mesma posição de Mateus 6,33 que ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E o rei Ezequias, ele sabia quem era Deus, ele conhecia Deus, ele sabia que seus pais haviam se desviado, haviam se afastado, seu pai havia trazido para Judá falsos deuses, né? Abominação do Senhor, isso provocando a ira de Deus. E ele toma posição, ele decide a servir ao Senhor. Então ele chamando todos os levitas, tem uma reunião com os levitas, fala: olha, a partir de agora nós vamos fazer diferente. Nós vamos santificar o templo, nós vamos santificar a casa do Senhor, nós vamos santificar o altar, vamos reparar, vamos fazer uma limpeza, né? Que depois nós vamos ver à frente, porque nós devemos buscar ao Senhor, o Deus verdadeiro, Deus de Israel. E aqui ele fala assim, e só para nós entendermos, ele fala aqui no versículo 6, porque nossos pais prevaricaram e fizeram o que era mal perante o Senhor nosso Deus, o deixaram, desviaram o seu rosto do tabernáculo, da casa do Senhor, e lhe voltaram as costas, quer dizer, não quiseram mais saber do templo, né? Abandonaram o templo, o local de cultuar o Senhor, o local onde se buscava o Senhor, e também fecharam as portas do pórtico, apagaram as lâmpadas que não deveriam ser apagadas, deveriam constantemente estar acesas no altar, não queimaram mais incenso, não ofereceram holocausto ao santuário do Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou ao terror, ao espanto, assobios, como vós estáis vendo com seus próprios olhos. Por isso que os nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estiveram em cativeiro. A gente vê muitas vidas, né? Apreendidas, né? Em cativeiros. O cativeiro não é esse cativeiro que a gente fala, o cativeiro físico, mas o cativeiro espiritual. Vidas, pessoas, famílias inteiras que não crescem, que estão sempre com problemas, sempre como
nós dizemos, há uma maldição hereditária, uma maldição sobre aquela família não prospera, é sempre desgraça naquela família, e nós não sabemos a origem. Mas se nós formos buscar a origem dessas famílias, você vai ver o que os antepassados fizeram, que aí traz sobre toda uma geração, né, a condenação, não é? A palavra de Deus diz que aqueles que se afastarem de mim, eu amaldiçoarei até a terceira e quarta geração. Aqueles que se afastarem de mim, eu amaldiçoarei, Deus dizendo, até a terceira e quarta geração. Porém, aqueles que se voltarem para mim, até a 10ª geração será abençoada. Promessa, a palavra do Senhor. E aqui no capítulo 28, de 2 aos Crônicas, versículo 24, a palavra de Deus vai dizer assim: ajuntou Acaz é o pai de Ezequias, ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus, fez-os em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incêndios e outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor Deus de Israel. Nós sabemos que a Judá, quando foi dividido o reino do norte e o reino do sul, e Judá é maior do que Jerusalém, são as 10 tribos, né? Então ali ele faz o que? Ele fecha a casa do Senhor, ele fecha o templo, e em toda a cidade, em todos os cantos de Jerusalém, ele vai e ele levanta falsos deuses, lugares de adoração. Aí diz, ele queima incêndios a outros deuses, provocou a ira do Senhor, né? Isso é a pessoa, vou explicar para você, a pessoa que conhece a Deus, uma pessoa que já teve conhecimento de Deus, sabe quem é Deus, sabe o que Deus exige, né? Aquilo que Deus exige. E essa pessoa, ela começa a fazer tudo exatamente contrário àquilo que Deus quer. O que ele está fazendo? Ele está provocando a ira do Senhor. Então sabe que Deus não se agrada disso. Isso é rebeldia, não é só desobediência, isso é rebeldia. A pessoa está sendo rebelde. Ela é desobediente, mas ela é rebelde, porque ela está fazendo para provocar a ira. Para provocar a ira do Senhor. E é isso que o pai dele fez. E aí ele fala aqui, né, por isso nossas mulheres, nossos irmãos, nossos filhos, né, foram levados ao cativeiro, nós somos prejudicados, nós somos levados, por quê? Por ter se afastado do Senhor. Então ele fala no versículo 11, do versículo 10, perdão, versículo 10 do capítulo 29, agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estares diante dele, para servires, para seres seus ministros. Amém? Então ele fala assim, Deus escolheu vocês, quer dizer, Deus separou vocês para vocês estarem diante dele, para vocês estarem na presença de Deus diante do povo, para ensinar o povo, a conduzir o povo, para andar segundo a minha vontade. Ali eram os levitas, que Deus havia separado os levitas, que são da tribo de Levi, né? Aqueles que foram separados para louvar o Senhor, para cuidar do templo, os ministros de Deus, para cuidar das necessidades espirituais daquele povo. Aqueles homens foram separados para isso, porém todos haviam abandonado o seu chamado, né? Todos tinham virado as costas, como nós lemos em cima, lhe voltaram as costas, né? Do tabernáculo do Senhor, voltaram as costas para o Senhor. Então ele fala assim, voltem, vamos voltar, vamos tomar uma posição, vamos servir ao Senhor, vamos fazer a obra, restaurar a casa, né? Voltar a santificar, a louvar ao Senhor. E aqui no capítulo 17, no capítulo 29, versículo 17, aonde eles vão aqui começando a santificar. Então começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. Ao 8º dia do mês vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor. Em 8 dias
no 16º dia do mês acabaram, quer dizer, eles demoraram 16 dias para limpar o templo, para tirar tudo que tinha lá dentro, porque havia deuses de imagem, escultura, de pedra, de barro, de todo tipo, né? Tinha que quebrar, tinha que limpar, reformar, arrumar tudo novamente, deixar tudo limpo para poder servir ao Senhor. Eu estou pulando porque nós não vamos ter tempo de ler tudo. E aí no versículo 20, então o rei Ezequias se levantou de madrugada. Eles chegam ao rei, lê o versículo 18. Então foram ter com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, como todos os seus utensílios, a mesa da preposição, o altar, como todos os seus objetos, também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora da sua transgressão, já preparamos e santificamos, eles estão diante do altar do Senhor. Então eles arrumaram todo o templo, deixaram tudo em ordem, para se começar a prestar culto novamente, para se começar a santificar o Senhor, a sacrificar o Senhor, a estar na presença do Senhor. Veja bem, queridos, naquela época o templo era onde se ia buscar ao Senhor, não é? Hoje nós cultuamos ao Senhor na nossa casa, no nosso lar, na praia, na rua, em qualquer lugar você busca o Senhor, né? Porque o Senhor habita, o seu Espírito Santo habita em nós, Ele está conosco, Ele diz que Ele vai estar conosco todos os momentos da nossa vida. Então nós temos essa liberdade de cultuarmos o Senhor em vários locais, não é? Mas ali era especificamente no templo. Então o rei Ezequias, versículo 20, então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor, né? Então está tudo restaurado, está tudo pronto. Então ele vai, para nós não perdermos muito tempo aqui, são vários versículos. Então ele vai e ele manda preparar o templo, a casa, para se fazer um grande holocausto ali, um grande culto ao Senhor, sacrificar ao Senhor, que era o costume da época. E ali eles preparam tudo e vão, santificam e fazem aquele culto ali, aquele sacrifício. No versículo 36 vai dizer assim: Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez essa obra, né? Então Deus se alegrou pela posição que o rei Ezequias tomou e todo o povo tomou. Houve um ajuntamento. Se você for ler aqui, você vai ver que agora ele vai instituir a Páscoa, e o povo de Israel, eles estavam totalmente dispersos, não havia mais aquela reunião, aquele povo unidos e tal, estavam totalmente dispersos. Então eles começam a buscar, a trazer, a vir as pessoas para congregar ao Senhor. No capítulo 30, o rei Ezequias, ele vai instituir novamente a Páscoa, que por muitos anos, já desde a época de Salomão foi o último rei, quando estava servindo ao Senhor, que celebrou a Páscoa. Depois disso não se celebrou mais a Páscoa. São 19 reis que teve em Judá. Aqui o rei Ezequias, ele é um dos seis, ele é o 7º rei que serve a Deus. Só teve 6 reis que serviram a Deus, andaram segundo a vontade de Deus. Foi o rei Asa, o rei Josafá, o rei Joás, o rei Jotão, o rei Josias e o rei agora, o rei Ezequias. Então 6 reis serviram ao Senhor. 5 reis serviram ao Senhor. Ezequias é o 6º rei. Asa, Josafá, Joás, Jotão e Josias, né? E Ezequias, o 6º rei, que serve ao Senhor, não é? Então, o nome de Ezequias quer dizer: o Senhor é minha força. O nome da sua mãe, Abiá, o Senhor é meu pai, né? São 3 mães aqui que é falado desses reis que serviram ao Senhor. 3 mães de 3 reis. Então Ezequias ali, ele vem a restituir novamente a Páscoa, para que a Páscoa seja celebrada. Então ele vai buscar e se esforçar para que seja celebrado novamente a Páscoa. Então no capítulo 30,
versículo 1, ele vai dizer: depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá, e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viesse à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação em Jerusalém, para celebrar a Páscoa segundo o mês. Versículo 3: porquanto não puderam celebrar no devido tempo, porque não tinham santificado os sacerdotes, e número suficiente, não deu tempo. Quando ele começou a restituir tudo que eles teriam que ter feito a limpeza do templo em 12, 13 dias, para no 14º dia celebrar a Páscoa, não houve tempo. Então, aí ele começa a chamar, aí vai enviar cartas. No versículo 5 ele diz: e resolveram que se fizesse pregão em todo Israel, desde Bezeba até Dan, para que viesse celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque não a celebravam já com grande número de assistentes, como prescrito. Então ele vai versículo 6 vai dizer: partiram os correios com as cartas dos reis, dos seus príncipes, de todo Israel e de Judá, segundo o mandato do rei, dizendo: filhos de Israel, voltai-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder do rei da Síria. Então ele fala: não sejais como vossos pais, e nem volte para servir, não endureçais o vosso coração, nem ao vosso serviço como os vossos pais, confiai no Senhor, vinde ao santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de nós. Porque se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos, vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos e tomarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não se desviará do vosso rosto se vos converterdes a Ele. Então aqui Ezequias, ele está levando o povo a vir buscar ao Senhor. Estamos pregando para aqueles que estão afastados, consegue entender? Aqueles que não um dia andaram com o Senhor, conheceram o Senhor e se afastaram do Senhor. Então ele vai reconstruir o templo, ele vai estar chamando todos aqueles que serviam ao Senhor, que cultuavam o Senhor, para voltar a buscar o Senhor. E o interessante que ele diz aqui, o que eu quero alertar, é que ele diz aqui: para que a ira do Senhor se afaste de vocês, para que os seus filhos não venham ter não veio sofrer as consequências dos atos praticados pelos pais. Então, o que durante todo o tempo aqui Ezequias ele quer fazer é restaurar o templo, restaurar a vida com Deus, para que sejamos abençoados pelo Senhor. É restaurar o teu altar. Qual o teu altar? A tua vida. De que maneira nós temos que restaurar? Tudo aquilo que nós vemos está errado diante de Deus, nós devemos voltar às boas obras, ao início da nossa conversão, ao início do nosso entendimento, a saber aquilo que Deus quer de nós, porque ao caminhar da nossa vida, ao nosso caminhar, nós vamos deixando de seguir ao Senhor retamente como deveríamos. Então o que ele faz? Ele vai levar o povo a voltar a servir ao Senhor. Por quê? Há uma consequência de quando nós nos afastamos, não é? Então o nosso pecado, o nosso desvio do Senhor, veja bem, nem sempre é pecado, porque a gente fala pecado, pecado, o camarada está em adultério, tudo bem. Pecado porque ele está roubando, porque ele está mentindo, porque ele está ludibriando, porque ele está enganando, está se prostituindo, tudo bem. Agora existe o pecado, não é o pecado, mas é o afastamento do Senhor, sabe? Aquela pessoa que ela é fraca espiritualmente, ela não tem mais vontade de ler a Bíblia, não lê a Bíblia, não ora, não conversa com Deus, ela não tem vontade de frequentar a igreja, né? Independente. Hoje muitas pessoas, eu vou fazer um paralelo aqui. Eu lembro que quando começaram as greves, greve de trabalho, em 1978, foi a primeira greve que nós tivemos, a primeira grande greve que nós tivemos. A maior foi em 1979, que na Volkswagen 53 mil funcionários ficaram em greve. E é interessante que quando as pessoas ficavam em greve, quando havia uma greve, aqueles que faziam corpo mole na empresa, os que menos trabalhavam,
os que menos trabalhavam. Quando chegava na época da greve, eram aqueles que furavam a greve, aqueles que queriam trabalhar. Justamente esses, a maioria eram os que não trabalhavam. Sabe, ia, marcava o cartão e ficava o dia todo sem fazer nada. Naquela época era cartão marcado, bem feio no relógio. Eu lembro que eu trabalhava numa firma, meu cartão era o número 135, motor Rolls Royce. Então, e aí a greve, aquelas pessoas que eram os que menos trabalhavam, eram os que queriam ir trabalhar. Agora é greve, não pode trabalhar, mas ele queria ir. A mesma coisa, muitos irmãos hoje, no Pará é horrível, né? Um exemplo horrível, mas muitos irmãos hoje, a igreja está fechada e o irmão quer ir na igreja, ele quer congregar. Só que quando a igreja estava aberta, ele não ia. Não estou generalizando, não, alguns, uma pequena parte, amém? Mas muitos. Então, aí o que acontece aqui? O rei Ezequias, ele quer trazer novamente o povo para se reunir, para buscar a Deus. Não é somente se reunir, não é somente nós estarmos numa igreja. Olha, todos nós hoje, nós almejamos estar com a igreja de portas abertas e com toda a liberdade que nós tínhamos. Aí, as portas abertas aqui, pode entrar qualquer pessoa, um morador de rua, não importa quem seja a pessoa, você não precisa ter cuidado nenhum. Ele entra, ele senta aqui, você vai, conversa, muitos a gente abraça, então, com toda a liberdade, porque não existe nenhuma contaminação. Então, essa liberdade que nós tínhamos, mas o que ele quer aqui dizer, essa liberdade que nós tínhamos, nós voltamos a ter essa liberdade, mas levar o povo a buscar a Deus, a ter compromisso com Deus, a servir ao Senhor. Não é somente frequentar o lugar, não é somente irmos para o lugar. Muitos querem que a igreja abra para que ele possa ir, para que ele possa ver as pessoas, para que ele possa lá, mas e o compromisso dele com Deus? Aí eu pergunto, se o desejo do seu coração é que a igreja abra, que você possa estar lá, para que você possa ir frequentar, qual é o desejo do seu coração? É realmente você buscar a Deus, a buscar a Deus. Quantos realmente têm buscado a Deus durante todo esse tempo? Quantos que realmente têm orado ao Senhor, têm jejuado, têm buscado a face do Senhor, têm chorado na presença do Senhor, tem intercedido pelo nosso país, intercedido pelas vidas que estão morrendo aí, todos os dias? Não é brincadeira, nós não estamos brincando em ficar doentinho, não é isso não é um mimo, é uma realidade, nós estamos diante de uma dura realidade. Então o rei Ezequias, ele fala assim, não, nós vamos restaurar, é restaurar a vida, é restaurar o templo, é voltar a sacrificar, a buscar ao Senhor. Nós não vamos fazer como nossos pais fizeram, prevaricaram, se desviaram, se afastaram do Senhor, passaram a adorar outros deuses, passaram a servir outros deuses, a sacrificar outros deuses. Não, nós vamos voltar a servir ao Senhor, o verdadeiro Deus de Israel. O que nós precisamos fazer? Nós, nos nossos dias, eu, você, todos nós, é voltar a buscar ao Senhor da maneira que nós deixamos de buscá-lo. Muitos não têm buscado mais. Talvez você que esteja me ouvindo é uma das pessoas que não busca mais o Senhor. Você mal tem orado, você não tem tido comunhão com Deus, você não tem buscado o Senhor, não tem entregue sua vida ao Senhor. Sabe, e qual vai ser o resultado? Quais vão ser as consequências? Só Deus o sabe. Mas nós precisamos estar, nos preparar para os dias maus. A Bíblia fala que nós devemos nos preparar, porque vão vir os dias maus. Os dias maus chegaram. Antigamente a gente achava que os dias maus eram só na velhice, que o texto diz que vão te pegar pelo braço, vão te levar para lugares onde você não vai querer ir, mas você vai ter que ir, porque não tem mais controle de si próprio, a mente não ajuda mais, não consegue mais caminhar sozinho, né? Muitos até a higiene pessoal não faz mais, então tem que ter o cuidado. É a velhice que chegou, mas hoje não é a velhice, hoje é o contágio, hoje é a contaminação, é a enfermidade, hoje é a morte. Então os dias maus, eles estão nas nossas portas. E quando que nós vamos abrir os nossos olhos? Quando nós vamos entender? E o rei Ezequias, aqui ele fala assim: nós não podemos continuar fazendo o que os nossos pais faziam. Presta atenção, porque os nossos irmãos, os nossos filhos, as nossas mulheres, quer dizer, a nossa família está pagando um preço
e vão pagar o preço em consequência do ato errado dos nossos pais. Então a mesma coisa somos nós não podemos deixar de cultuar ao Senhor. A igreja está fechada? Amém. Você tem o teu quarto, você tem onde você está, na tua sala, não importa, você tem como buscar ao Senhor, mesmo que seja debaixo do chuveiro, tomando banho, não importa. Se você quiser, você vai arrumar um tempo, uma hora, um momento para você buscar ao Senhor, sabe? Agora, o que não pode é a gente deixar de buscar. Tem gente que só ora às 6 horas da tarde, tem alguns irmãos em Cristo que fazem o culto online às 6 horas da tarde, porque antigamente era, no Brasil, 6 horas da tarde era o horário que todos paravam para orar. Durante muitos anos foi isso. O catolicismo, às 6 horas da tarde, às 6 horas da noite, se parava e era feita oração do Pai Nosso, do Pai Nosso, ou do Pai Nosso, da Ave Maria, às 6 horas da tarde. Há muitos anos era assim, e depois foi perdendo, e hoje muitos estão fazendo, mas não importa o horário que seja, mas a pessoa, só aquela hora, não, é só aquela hora que ele ora, só na hora dele dormir, ou só na hora que ele almoça, ou só na hora que ele janta, ou somente a hora que ele levanta. Não, meu irmão, a vida com Deus não é assim, não é assim. Deus não vai te abençoar só naquela hora, Deus não vai te ouvir só nessa hora. Quer um exemplo? A igreja, não é crítica aqui, mas só para nós entendermos, a igreja que faz o culto para a pessoa ser abençoada, vamos dizer assim, Deus de culto de cura, vamos dizer assim, na quinta-feira é o culto de cura, quer dizer, Deus cura só na quinta, a outra é na terça, é só na terça. Deus só abençoa na quarta, Deus só liberta na sexta, Deus só restaura o casamento no sábado? Não, é todos os dias, em todos os momentos, em todas as horas. O que nós precisamos é buscar, é restaurar o nosso tempo, e Ele vai restituir novamente a Páscoa, que já não era desde o tempo de Salomão. Então Ele ajunta todo o povo, eles fazem uma grande festa, uma grande ceia. No capítulo 30, no versículo 26, vai dizer assim: houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisas semelhantes em Jerusalém. Salomão foi o único rei, o último rei a celebrar ceia. Um grande júbilo ao Senhor. Então os sacerdotes, os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida, a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Olha que bênção, o povo se uniu, se ajuntou, celebrou a Páscoa ao Senhor, e Deus ouviu a oração do povo. Acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas dos falsos deuses, cortaram os postos ídolos. Posto ídolo é abominável ao Senhor. Derribaram os altos e os altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para a sua casa, para a cidade deles. E aí Ezequias ele vai estabelecer os turnos dos sacerdotes e tal. E no versículo 31 ainda, no versículo 20, aqui nós entramos no capítulo 31, no versículo 20, fez Ezequias em todo Judá o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Olha que coisa mais linda, isso é Deus falando, não é a história de um rei que foi escrito pelo rei, mas não, é Deus falando aqui. Assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus, em toda a obra que começou, no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar ao Senhor Deus, o seu Deus, de todo o coração, o fez e prosperou, e prosperou, e prosperou. Sabe, então o que nós vemos assim, meu irmão? Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, como nós somos sinceros diante de Deus, como nós somos fiéis diante do Senhor, olha, e deixa eu dizer para você, eu tenho me alegrado muito
nesses dias que a nossa igreja tem estado fechada, vou dizer para vocês por qual motivo. Porque muitos irmãos em Cristo têm visto a fidelidade do povo. A fidelidade do povo, e cada um que está ouvindo eu falar sabe do que eu estou falando. A fidelidade do povo, desde o menor até o maior, a fidelidade do povo. E aqui ele diz assim: e o Senhor viu tudo quanto ele fez, ele buscou o Senhor, e Deus viu o seu coração e o prosperou. Prosperou. Deus é quem prospera, meu irmão. A prosperidade está na mão do Senhor. Sabe, a prosperidade está na mão do Senhor. Você não precisa temer, você não precisa se preocupar. O Senhor vai cuidar de você. Ele vai cuidar da tua vida, da tua família, dos teus familiares. Tão somente nós precisamos ser sinceros diante de Deus, buscar ao Senhor verdadeiramente, restabelecer o nosso altar, restaurar o nosso altar, aquilo que nós deixamos de fazer, voltarmos a fazer, aquele perdão. Deus me perdoa porque eu não tenho orado o suficiente, Deus me perdoa porque eu não tenho lido o suficiente, Deus me perdoa porque eu não tenho tido compromisso com o Senhor como deveria ter. Pai, eu deixei de fazer, eu deixei disso, eu deixei daquilo. Deus, eu me contaminei, eu me corrompi, eu pequei, eu falhei, eu errei. Senhor, me dá graça, me dá misericórdia. Deus, eu quero voltar a ser. É isso que o rei Ezequias fez. Se você quer ser abençoado pelo Senhor, se você quer ter uma vida com o Senhor, se você quer que Deus restaure o seu altar, esse é o caminho. Esse é o caminho. Não importa, eu sempre digo, não importa a minha esposa. A minha esposa está comigo, nós estamos casados há 45 anos, há 50 anos, 51 anos que nós começamos a namorar, né? Se Deus permitir, nos der vida em dezembro, dia 14 nós iremos completar 46 anos de casados. Mas a minha esposa, minha companheira, minha ajudadora, minha amiga, é a minha esposa. A minha vida com Deus é a minha vida com Deus, a vida dela com Deus é a vida dela com Deus. Você consegue entender? Então eu não posso dizer, não, porque eu não posso ir na igreja, ou não posso orar, porque eu não posso ler, por causa da minha mulher, por causa do meu marido. Não, meu irmão, nada disso. Você não quer ter compromisso com Deus, você culpa as pessoas. Você não tem responsabilidades com Deus, você quer justificar os teus erros com as pessoas. Lembra-te lá de Adão. Eu sempre falo em relação a isso. Adão, quando a mulher pecou, quando a mulher comeu do fruto proibido, que Deus não tinha falado para ela, Deus tinha falado com Adão. Adão não vigiou, Adão não estava com a esposa quando o diabo veio, falou e contaminou. Ela foi comer do fruto proibido. Então, quando ela comeu do fruto proibido, que Deus vai e Deus não aceita a justificativa. E Deus fala para Adão: Adão, você comeu do fruto? Ah, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, porque você comeu. Agora você vai ter que lavrar a terra para você se alimentar dela. A terra agora ela vai produzir fardos de abono, mato, capim, sujeira. Você vai ter que limpar a terra, você vai ter que arar a terra, você vai ter que plantar. Do suor do teu rosto você vai comer. Deus não aceitou a justificativa de Adão. A mulher que o Senhor me deu, problema seu, você errou, você fez errado, você não cumpriu. É a mesma coisa conosco, não importa quem está ao teu lado. E do teu lado muitas vezes a pessoa está fazendo tudo certo, você é o errado. No capítulo 32, a palavra do Senhor diz assim: depois que Ezequias começou a prosperar, ele começou a ser um rei muito próspero, muito grande, veio o rei Senaqueribe. O rei da Síria veio contra ele, para guerrear contra ele. Capítulo 32, versículo 1. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, olha só como Deus é, né? Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e tentou apoderar-se delas. E vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe estava resolvido a pelejar contra ela, resolveu, de acordo com os seus príncipes, seus homens valentes, tapar as fontes de águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito bom se ajuntou e taparam as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Versículo 9 vai dizer assim,
no versículo 7, deixa eu ver se dá tempo, acho que dá tempo. No versículo 5 ele vai dizer assim: e ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres, levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade. Davi fez armas, escudos e abundância, pôs oficiais de guerra, o rei Ezequias, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: Ezequias falando ao povo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assustei por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco, maior do que o que está com ele. Versículo 8: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Aleluia! O povo cobrou ânimo, o povo se animou com as palavras do rei Ezequias, rei de Judá. Que coisa tremenda! Ele fala: com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. Aleluia! E aí no versículo 9 ele vai dizer: depois disso, então, Senaqueribe, rei da Síria, com todo o seu exército, sitiado a Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: presta atenção o que esse rei Senaqueribe ele vai falar. Como é um camarada, como eu posso dizer, provocador, como é um cara que não respeita o Senhor. Então ele vai dizer assim: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem confiais vós, para deixar de sitiar, para vos deixar sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morreres a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará da mão da Síria? Olha como provoca esse camarada, né? Um insulto que ele faz: acaso o nosso Senhor, nosso Deus, nos livrará da mão da Síria, do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos, os seus altares, e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrarei, sobre ele queimarei incêndio? Quer dizer, ele fala assim: ó, vocês tinham os deuses de vocês, os santos de vocês, que vocês cultuavam, que vocês buscavam. Ele tirou tudo, não tirou? Não foi ele que tirou tudo e falou para vocês só servir diante de Deus? É esse daí? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pode livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus os livre, para que vosso Deus nos possa livrar das minhas mãos? Então ele fala assim: não teve Deus nenhum, de nação nenhuma que pode me livrar. Eu sou o cara. Ninguém pode se livrar das minhas mãos. Não tem Deus que pode livrar o povo das minhas mãos. Eu faço o que eu quiser. Eu tenho o poder. Aí no versículo 15 diz assim: agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dê crédito, porque nenhum Deus de nação nenhuma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais. Quer dizer, não adianta Ezequias falar para vocês, porque ninguém vai poder, nenhum Deus vai poder me livrar. Versículo das minhas mãos, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias seu servo. Quer dizer, além do rei, os servos do rei ainda falaram mal de Ezequias, mal de Deus, blasfemaram, enfim. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz
em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como os deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. Versículo 20, presta atenção. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Toda essa afronta que o rei Senaqueribe havia feito, os seus servos, tudo aquilo que ele disse, toda injúria, toda blasfêmia, tudo que ele falou contra Deus, o povo dele falou contra Deus. Presta atenção como Deus é, meu irmão. Às vezes já tem que estar preocupado com uma dorzinha de barriga, às vezes já tem que estar preocupado por carnezinho da Casa Bahia, que eu tenho que pagar de R$122, eu não tenho dinheiro. Às vezes a nossa preocupação é tão pequena, tão ínfima, quando nós temos um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus que luta as nossas causas, um Deus que ninguém pode nos impedir de sermos abençoados por Ele. Nada vai nos separar do amor de Deus, a palavra de Deus fala. E aí quando chega no versículo 21, então o Senhor Deus, enviou um anjo. O Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes do arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo ele entrado na casa de seu Deus. Os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Olha só, Deus enviou um anjo, meu irmão, mexeu com os filhos de Deus, mexeu com o Senhor. Você entendeu? A Bíblia fala assim, que aquele que te abençoar, eu abençoarei. Promessa que Deus fez a Abraão. Essa promessa se cumpriu, nós somos coerdeiros delas através de Jesus. Sabe? Aquele que te abençoar, eu vou abençoar. Aquele que te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Sabe, então não temas, creia somente, tome posse da palavra. Assim, versículo 22, assim livrou o Senhor a Ezequias, o morador de Jerusalém, das mãos do Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhe deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Se tornou um rei muito grande, se tornou um rei poderoso, né? O homem temente a Deus, o homem que levou o povo a buscar ao Senhor, o homem que buscou servir ao Senhor em primeiro lugar. Depois nós vamos ver que ele fica enfermo, lá no segundo livro de Reis, segundo livro aos Reis, no capítulo 20, vai falar sobre a doença de Ezequias. Aqui ali em Crônicas, o texto é muito curto da enfermidade, só que ele ficou enfermo, mas no capítulo 20, versículo 1 de 2 Reis, vai dizer assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta, vai Ezequias, príncipe do meu povo, e assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te curarei, ao terceiro dia subirás, eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei a teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Amém, aleluia, glória a Deus. Meu irmão, vale a pena andar com o Senhor, vale a pena buscar ao Senhor, vale a pena buscar ao Senhor, andar com o Senhor. Não temas, crê somente, confia no Senhor.
É o Senhor que te guarda, é o Senhor que te abençoa, é o Senhor que abre as portas para você, é o Senhor que vai te fazer prosperar, é o Senhor que cuida de ti, é o Senhor que vai restaurar o teu físico, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Deus, Ele é a resposta para todas as nossas necessidades, para todas as nossas dificuldades, para todas as nossas lutas, nossos anseios, nossos sonhos. Aquilo que está te preocupando, coloca nas mãos do Senhor, ora ao Senhor, peça ao Senhor: Senhor, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. É o Senhor quem nos dá vida, é o Senhor quem nos dá, a saúde, é o Senhor quem nos livra de todo mal, é Ele quem nos sustenta, meu irmão. O que nós precisamos fazer? O que Ezequias fez? Restaurou o altar. Restaura o teu altar, restaura o teu altar, restaura a tua vida, restaura a tua vida, restaura a tua vida enquanto é tempo. É tempo de você desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. Não somente é tempo porque nós estamos vivos, mas porque quantos dias nós vamos ter de vida, quantos anos nós vamos ter de vida, nós não sabemos, mas enquanto nós estivermos vivos, nós vamos buscando ao Senhor, vamos restaurando a nossa vida em Deus, e nós vamos desfrutando daquilo que o Senhor tem para nós. Você quer parar de sofrer? Busca o Senhor. Você quer ter uma vida abundante? Busca o Senhor. Você quer ter um resultado benéfico na sua vida? Busca o Senhor. Busca o Senhor, busca o Senhor, busca o Senhor. Restaure o teu altar, restaure a tua vida. Aquele que te leva distante do Senhor, mude o percurso, mude. Sabe, muitos só falam. Muitos irmãos são que nem papagaio, só repete. Muitos irmãos pegam uma frasezinha pronta e só usa aquelas frasezinhas no WhatsApp, no Face, em qualquer lugar. Não, meu irmão, tenha você experiência com Deus, fale você com Deus, use você as suas palavras. Não fique usando frases prontas assim na Bíblia. Não é? A gente deve orar as promessas do Senhor, nós devemos buscar a palavra do Senhor, mas nós precisamos estar com a nossa vida no altar do Senhor. Restaure o teu altar, restaure a tua vida. Ezequias, ele buscou o Senhor em primeiro lugar, servir a Deus, ele buscou servir a Deus em primeiro lugar, por isso ele foi abençoado em todo o seu reinado, em todo o seu reinado, em todo o seu reinado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aleluia. Voltar para o Senhor, não importa o que os nossos pais fizeram, não importa o que os nossos antepassados fizeram, nós precisamos fazer o certo. Nós precisamos voltar para o Senhor, voltar a servir ao Senhor, voltar a buscar ao Senhor. Não importa aquilo que você fez de errado, aquilo que você tem feito de errado, não importa. O importante é você tomar uma posição com o Senhor. Fala: Senhor, a partir de agora, hoje é dia 18? Dia 18, 8 horas e 25 minutos. Deus, a partir desse momento, Senhor, eu quero restaurar o meu altar. A partir de agora, Senhor, eu quero restaurar o meu altar. A partir de agora, Pai, eu quero ter uma nova vida com o Senhor. Então, aquilo que eu tenho feito, que eu sei, você sabe que tudo aquilo que você tem feito, que não agrada ao Senhor. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus nos convence de todo pecado, do juízo e da justiça. Então, tudo aquilo que você faz, que está errado, seja pecado ou não, que te separa do Senhor, o Espírito Santo sabe, Ele te mostra. Então você sabe tudo aquilo que você faz, e também a Bíblia diz que Deus não toma ninguém por inocente. Então todos nós somos responsáveis e culpados dos nossos atos errados. Amém? Não tem esse negócio. Então não tem esse negócio de colocar justificativa em alguém, não existe isso. Você errou porque você quis, só contra o seu risco. Ninguém te obrigou. Ninguém te pôs um revólver na cabeça e mandou você se afastar. Se afastou porque você quis. Então é hora, é momento de restaurar o teu altar. É hora de você buscar o Senhor. Fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Me ajuda, Senhor, me ajuda, Pai. Como aquele pai disse para Jesus. Jesus fala assim: você crê que eu posso curar o teu filho? Ele fala: Senhor, eu creio, eu acredito, ó Deus, eu acredito. Mas, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Muitas vezes nós somos incrédulos, meu irmão. E não é isso que o Senhor quer.
você seja incrédulo. Deus quer te abençoar. Deus tem uma vida abundante para você. Tome posse dessa palavra. Muda a sua vida, muda tudo. Restaura o teu altar. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos. Agradecemos a Ti pela Tua graça, pela Tua bondade. Agradecemos pelo Teu amor. Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Você que nos assiste, você que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, saiba que Jesus é a única saída. Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Só Jesus que pode te dar a salvação da vida eterna, que pode perdoar os seus pecados. Só o Senhor que pode mudar a tua história. Só o Senhor que tem poder para te salvar. Homem nenhum, igreja nenhuma, santo nenhum pode te levar à salvação da vida eterna. Mas Jesus, Senhor Jesus pode. Ele tem o melhor para você. Entregue sua vida ao Senhor. Fale assim junto comigo, repete comigo: Senhor Jesus, neste dia eu recebo ao Senhor como meu único Senhor e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, Senhor. Tem misericórdia de mim. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço a vida. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe a sua vida. Se você puder, nos mande uma mensagem. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor, por cada vida que decidiu a entregar a sua vida a Ti, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Cuida, Senhor. Em nome de Jesus, confia no Senhor. Ó Pai, o desejo de cada coração. Ó Deus, abençoa cada família, cada lar, Senhor, aqueles que assistiram, aqueles que ouviram através do rádio, aqueles que não ouviram e assistiram, Senhor Deus. Que as Tuas mãos estejam sobre cada um para abençoar, para guardar, que Teu Espírito Santo esteja falando a cada coração, aquilo que eu falei demais, que o Senhor me perdoe, aquilo que eu falei a menos, que o Senhor esteja acrescentando. Ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um, hoje e para todos sempre. Todos digam amém, amém, glória a Jesus. Deus abençoe sua vida. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus.